Quero falar sobre batismo. O batismo nas águas é uma ordenança que o Senhor Jesus Cristo deu para todos os seus discípulos que se arrependessem e aceitassem a Ele como único e suficiente Salvador. Quando a pessoa recebe a Jesus em sua vida como seu suficiente e único Salvador, uma das primeiras coisas que a pessoa faz, uma das primeiras atitudes de arrependimento é ser a pessoa levada às águas e a pessoa ali receber, o batismo em nome do Senhor Jesus, se submetendo ali à palavra de Deus. Esse batismo é através da submersão. A pessoa tem que ser submergido sobre água, declarar ali publicamente sua fé em Cristo Jesus, declarar publicamente que morreu para o mundo. Quando a pessoa é emergida da água, tirada da água para fora, ali está simbolizando que a pessoa nasceu agora para Cristo, que a pessoa vai viver uma nova vida com Deus. Temos um exemplo na Bíblia do eunuco, que estava ali no seu caminho, quando de repente ali Felipe apareceu ali, a ele, e começou a conversar com ele, falando a respeito do Evangelho. Enquanto Felipe pregava para o eunuco entendeu, que Jesus Cristo tinha vindo para salvá-lo, perdoar os pecados dele. E o próprio eunuco disse: o que me impede de ser batizado? Aqui não tem água? E Felipe disse: é lícito se tu creres, que Jesus Cristo foi enviado por Deus. E naquela mesma hora ali, o eunuco foi batizado, O eunuco se submeteu ao batismo, Então essa deve ser a atitude, de todo aquele que se arrepender, todo aquele que crê em Jesus Cristo. A palavra batismo significa imersão, ou sepultamento. O sentido da palavra batismo compreende o ato de... é um símbolo, de sepultamento, sepultamento do velho homem, da velha natureza, para um novo homem, onde o tal vai andar em novidade de vida. A prática do batismo nas águas foi introduzida ali no Novo Testamento durante o ministério do Senhor Jesus, mas bem antes, através de João Batista. João Batista já estava batizando, preparando os seus discípulos ali para receber a Jesus Cristo, E o próprio João disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí tem uns que dizem que não precisa mais ser batizado com água, porque Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas não é bem assim, irmãos. Jesus disse em Marcos 16 que quem crê e for batizado será salvo. Jesus ordenou que nós fôssemos batizados. Primeira coisa, Jesus ele mesmo passou por o batismo, Ele foi batizado, ele se sujeitou, submeteu ao batismo, para nos dar um exemplo ali. Não porque ele precisasse ser batizado, porque ele não tinha que se arrepender de pecados algum, Ele era perfeito e é perfeito. Mas ele fez aquilo que ele fez foi para cumprir a lei e para dar exemplo a cada um de nós, Ora, se Jesus, que é o nosso mestre, se submeteu ao batismo, quanto mais nós que somos seus discípulos, E ele ordenou que os seus discípulos, que os novos convertidos, que aceitassem o Evangelho e se arrependessem, fossem batizados. Marcos 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Vemos ali em Atos capítulo 2, versículos 38, quando o apóstolo Pedro estava ali pregando, depois da descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, que aquelas pessoas ficaram ali, foram interrogar aos apóstolos, interrogar eles para saber o que era aquilo que estava acontecendo, pois eles falavam língua, outras línguas, e estavam se comportando de uma forma diferente. Eles pensavam que eles estavam embriagados, e chegaram ali para perguntar o que era aquilo. E Pedro ali com os demais apóstolos respondeu, a eles, explicando para eles que aquilo ali era a promessa do profeta Joel, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e ali
Pedro explicou para eles que Jesus Cristo veio, morreu, foi crucificado, explicou todo o plano de Deus para a salvação do homem. E depois que aqueles homens ouviram a palavra de Deus, eles disseram: que faremos, varões e irmãos? O que nós vamos fazer? O que a gente precisa fazer? E Pedro, ali com os demais apóstolos, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele dia ali, como está escrito, foram batizados ali em nome do Senhor Jesus quase 3.000 pessoas. Ou seja, eles se submeteram, né, ao batismo. Eles foram batizados. Então a igreja primitiva, quando alguém cria na mensagem, a mensagem da cruz, o tal era batizado, né? Esta é uma regra de fé. Então há uma necessidade de cada um de nós sermos batizados em nome de Jesus. Em Atos 8,16, vemos que Filipe ali prega o evangelho ali em Samaria, e o pessoal ali crê, né? Recebe a palavra, e depois os apóstolos enviam para lá Pedro e João para batizar aqueles convertidos, aqueles que se converteram, aqueles que creram na mensagem. E eles vão ali e batizam eles ali em nome de Jesus Cristo. Então vemos mais uma vez, né, irmãos, que há uma necessidade de nós sermos batizados. Em Atos 10, 44 ao 48, vemos que Pedro ali prega o evangelho para Cornélio e toda a sua casa, né? E quando Pedro estava pregando, o Espírito Santo até caiu sobre eles ali. Eles receberam o Espírito Santo ali, né? E ao receber o Espírito Santo, tanto Cornélio como toda a sua casa ali foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. E horas que ele nem tinha sido batizado ainda. Ele não tinha sido batizado ainda. E então Pedro pergunta a eles, né? Porventura eles poderiam recusar a água para ser batizado? Eles que receberam o Espírito Santo, Paulo disse isso para eles, né? E eles jamais recusaram ali ser batizados. Eles foram batizados, ou seja, houve necessidade deles ser batizados, mesmo que já tinham recebido o Espírito Santo. Vejam que eles receberam o Espírito Santo bem antes do batismo nas águas, mas foi necessário eles ser batizados nas águas. E o Espírito Santo não pode negar sua palavra, né? Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, jamais ela vai recusar-se a se submeter ao batismo, né? Porque isso é bíblico e é mandamento do Senhor, e o Espírito Santo nos leva a obedecer a palavra de Deus. E ali, tanto Cornélio como toda a sua casa foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então fica bem claro, irmãos, aqui que o batismo é necessário. Fica bem claro que o batismo aqui é uma ordenança de Deus. Fica claro pela palavra de Deus que o batismo é um mandamento, né? E um mandamento deve ser cumprido, né, irmão? Se Jesus disse que tinha que ser batizado, precisamos ser batizados, então nós precisamos sim ser batizados. Quem somos nós para contrariar a palavra de Deus? Quem somos nós para contrariar o que o próprio Jesus ensinou? Então temos que submeter ao batismo, submeter assim como Jesus se submeteu, né? E ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos ensinaram, que esse é o modelo, essa é a forma batismal correta, sendo imergida, ou seja, a pessoa tem que ser mergulhada nas águas, porque simboliza sepultamento, e a pessoa deve se invocar sobre a pessoa que está sendo batizada o nome do Senhor Jesus, né? Porque em Colossenses 3,17 diz que tudo que nós fizermos, seja por obra ou por palavra, temos que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a forma correta de ser batizado. É nas águas, mergulhando a pessoa na água e invocando sobre o tal o nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário, é um mandamento e a ordenança do Senhor. Nós temos que obedecer a sua palavra. Que Deus abençoe cada um de vós. Se algum irmão ainda não foi batizado, se algum irmão já aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, mas ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, procure um pastor, procure um irmão que possa fazer isso, porque essa é uma ordenança do Senhor. E se você não foi batizado ainda em nome do Senhor Jesus Cristo, você está em desobediência com a palavra. Você precisa cumprir todas as escrituras, assim como Jesus também cumpriu. Por isso Jesus foi batizado, para cumprir todas as escrituras. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus.